Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Pedro Dominguinhos, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Cada um Bom com a dia. sua comissão. Nós, a Comissão de Inquérito... É verdade. Esta é um bocadinho mais, eu diria... Mais curta. Nervoso. Não, mais surpreendente. Faz essa apreciação, fica um bocadinho... Ontem com a Rubem Neves, está uma tremideira. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Vamos a isto? Ok, Vamos lá. E vai ver que não é preciso penaltis nem nada. Pedro Dominguinhos, sabemos que ainda por cima está de férias, mais uma razão para lhe agradecermos o facto de ter retirado aqui algum tempo para nós, e por isso começamos com uma pergunta de literatura, que é aquela coisa que nós fazemos com mais facilidade e com mais tempo quando estamos de férias. Quem é que escreveu o livro Crónica de uma Morte Anunciada? Boa pergunta. É um autor da América Latina. Mário Vargas Llosa? Não. Peça ajuda, É peça pedir ajuda. Então ajuda. Então pronto, Mário Vargas Llosa, Luís Sepúlveda, Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Pois é, foi ele mesmo. E é um livro em que logo na primeira linha ficamos a saber que o protagonista, Santiago Nassar, vai morrer naquela manhã. Isto é como a execução do PRR, também sabíamos logo desde o início que não ia correr bem. Não, nós sabíamos desde o início que o PRR teria um término, que será 2026, e a Comissão Europeia, a semana passada, no mesmo dia em que a Comissão Nacional de Acompanhamento anunciou o seu relatório, também faz, ou também produz um novo relatório que denomina Road to 2026, onde identifica um conjunto de necessidades. Agora, não querendo fugir à sua questão, a economia portuguesa tem um conjunto, eu diria, de condições estruturais que tornam mais difícil a execução de um programa baseado em resultados num espaço de tempo que é relativamente curto. E na realidade, as condições exigidas pela própria Comissão Europeia obrigavam a que os diferentes organismos da administração pública, porque foi esse o modelo, foi sobretudo através dos beneficiários diretos e dos beneficiários intermediários, que pudessem gerir esses mesmos investimentos. E isso obrigava a um planeamento muito significativo, uma capacidade de planeamento muito significativa, e que, na maior parte dos casos, se veio a verificar que o nível de maturidade dos vários projetos não era aquele que inicialmente nós podíamos pressupor. Mas e, portanto, o que está a dizer é que a construção do modelo do Plano de Recuperação e Resiliência era a partida inibidor de uma boa execução? Existiram um conjunto de projetos, de investimentos, melhor dizendo, que não tinham todos os projetos na fase de maturidade talvez o mais adequado para a execução no momento em que nós precisávamos de o executar. Dou-lhe o exemplo dos metros, dou-lhe o exemplo de muitas das habitações, das escolas e de outros, que foi quando foi aprovado o PRR que as diferentes entidades tiveram que elaborar os próprios projetos. E, portanto, nós sabemos que, jogando esta situação com a burocracia existente, com a necessidade do cumprimento de prazos nos códigos da contratação pública, houve um período significativo do ciclo de vida dos investimentos que teve que ser, por uma expressão, gasto nesta fase processual, antes depois, naturalmente, podemos lançar os concursos. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse no discurso de tomada de posse, nós publicámos um relatório, diria, nesse dia de manhã, onde, genericamente, nós apontamos exatamente o mesmo tipo de problemas. São as entidades públicas que falam um pouco umas com as outras, necessitam de maior coordenação, é a atuação em silo e depois é toda uma burocracia que é
inibidora de decisões rápidas e, portanto, as condições estruturais dificultaram todo o montante significativo de investimento. E depois é importante não esquecer uma questão: nós tivemos duas guerras pela frente e, portanto, isto provocou situações do ponto de vista macroeconómico das condições, por exemplo, de cadeias de valor internacionais que tenderam a dificultar todo este processo. A que juntamos, sobretudo em setores mais inovadores como os da energia, a escassez de produção industrial não é apenas em Portugal, é na Europa. E, portanto, aqui as cadeias de valor, sobretudo localizadas na China, têm prazos de entrega que ultrapassam, na maior parte dos casos, 9, 10 meses e, portanto, juntando todo esses ingredientes, há um conjunto de condições que tornaram mais difícil a execução. Tornaram mais difícil. Pedro Dominguinhos, vamos continuar na questão PRR com mais uma pergunta, esta para 5 pontos, vai ver. É uma citação e foi feita, só para lhe dar alguma pista, foi feita em janeiro deste ano. Quem disse sobre o PRR: seria um quase milagre que aquilo que não se fez em 3 anos possa ser feito em 1 ano e meio ou 2 anos, aplicando 16 mil milhões de euros. Seria quase um milagre. Eu não. Podia ser, mas não foi. Podia, mas foi outra pessoa, não o Pedro Dominguinhos. Podia ser muita gente a dizer isto. Vou-lhe dar... Tem que me dar uma ajuda. Vou dar uma ajuda. Terá sido Marcelo Rebelo de Sousa, Miranda Sarmento ou Cavaco Silva? Boa pergunta. E agora diz que podia ter sido qualquer um. Podia ser qualquer um. Pois. Então é quem fala mais. Marcelo Rebelo de Sousa? Há aqui uma outra condição que pode não ter contribuído para a lentidão e para a demora na execução dos projetos: as mudanças de governo e os ciclos políticos curtos. Isso também dificultou ou não? Esta é mais uma condição, são 4 governos e apesar de o Sr. Presidente da República e os vários governos terem garantido e ter existido uma própria interpretação do Tribunal Constitucional de que, em termos de governos de gestão, era possível executar aquelas tarefas que fossem mais exigentes, não deixa de ser verdade que a apropriação dos dossiês por parte dos novos ministros e dos gabinetes demora sempre algum tempo. Por outro lado, faço notar que, por exemplo, quando da mudança de governo do anterior Primeiro-Ministro António Costa, que, se não me engano, o processo de dissolução foi em dezembro e as eleições foram apenas em março de 24 e tomada de posse do novo governo em abril de 24, existiram um conjunto de processos legislativos que tiveram que ser naturalmente travados, porque a Assembleia da República não estava em funcionamento e muitas das questões obrigavam as novas leis da própria Assembleia da República. Para além disso, existiram diferentes orgânicas nos governos em que vários assuntos foram transferidos de ministério para ministério e, portanto, todo este processo, se juntarmos quatro governos distintos, quer queiramos, quer não, do ponto de vista operacional, criam alguma incerteza e alguma insegurança. E aqui eu acrescentaria que muitas dessas alterações também se fizeram refletir nos organismos intermediários, que têm que implementar o PRR, quer queiramos, quer não, existe uma tradição de diminuir a intensidade quando se muda de tutela ou quando se aguarda novas tutelas. Portanto, é esta cadência, esta pressão alta, utilizando uma linguagem de futebol, que deveria ser mantida durante este período de tempo e foi mais difícil, como é evidente, de conseguir executar. Vamos deixar agora o PRR de lado, assim por uns instantes. O Pedro Dominguinhos foi presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Vamos até lá, até Setúbal. E já que ontem foi noite de futebol e da vitória de Portugal, que conhecido treinador de futebol nasceu na terra de Bocage e venceu a Liga dos Campeões por 2 clubes diferentes. Essa é fácil, porque nasceu no dia do meu filho mais velho e, portanto, é José Mourinho, que até tem uma avenida com o nome dele e nasceu no dia 26 de janeiro, já agora. 5 pontos, certíssimo. Ficou com uma visão melhor do que é a administração pública depois destas funções? Sem dúvida alguma. Eu, enquanto presidente do Politécnico de Setúbal e depois presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, tive a oportunidade de percorrer o país, mas é sempre um conhecimento mais limitado, porque é nas funções de presidente do Politécnico e, sobretudo, as nossas interações foram com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, por vezes, da Educação.
deste ponto de vista, o privilégio que tenho tido em estar presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento tem-me dado uma visão abrangente, não apenas do funcionamento da administração pública, mas também do funcionamento do território. E talvez, eu diria, eu não sei se é desafio, se é uma necessidade clara de nós conseguirmos ter uma visão distinta a partir de Lisboa, como nós hoje em dia temos. Nas várias interações, e eu já fiz mais de 120 mil quilómetros pelo país inteiro, e portanto já visitei todas as comunidades intermunicipais, as regiões autónomas e o continente, aquilo que noto é um certo distanciamento entre aquilo que é o poder de decisão na maior parte dos casos localizado em Lisboa e depois a execução no terreno. E sente-se algum distanciamento e sente-se, sobretudo, uma incapacidade, pelo menos é a percepção dos autarcas, dos dirigentes das associações empresariais, das entidades sociais, de serem ouvidos e de a política incorporar esta visão a partir do território. E este é talvez dos desafios que nós temos e que deve provocar uma reflexão aprofundada, agora que, como é evidente, estamos a falar da reforma do Estado ou da modernização, porque é uma percepção muito forte que nós temos sentido no território. E, portanto, ouvir a voz das comunidades intermunicipais, das autarquias, das empresas, das entidades do setor social é crucial para nós desenharmos melhores políticas e, acima de tudo, para termos medidas e instrumentos que respondam exatamente a essas necessidades. Não é um trabalho fácil, mas é essencial essa capacidade de incorporar o território nas decisões a nível nacional. Pedro Dominguinhos, a próxima pergunta tem mesmo que ver com essa questão da reforma do Estado. Neste momento tem 9 pontos. É a quarta pergunta e é muito simples, é uma pergunta simplex. Em que ano foi criado o Simplex? Ainda foi no governo de José Sócrates. Foi no governo... Foi num governo de José Sócrates, sim. Exatamente, portanto ele tomou posse a partir de 2005, se não me engano. Está correto. Após a ida de Durão Barroso para a Comissão Europeia, portanto foi 2005 ou 2006? É isso, é 2006. Muito bem. Houve aqui um corte nas suas primeiras letras. Exato. Está certíssimo. Pedro Dominguinhos. A ministra Maria Manuela Leitão Marques, se não me engano. Na altura, não sei era se ministra, era logo ministra nesse governo, por acaso não tenho a certeza. Sei que foi depois, em 2015, foi ministra da Modernização Administrativa, mas esteve ligada ao Simplex, isso sabemos. O país precisa mesmo de uma reforma do Estado. E como é que essa reforma do Estado, a ser necessária, deve ser feita? Que áreas são prioritárias para a intervenção nesta reforma? Eu acho que nós precisamos de perceber exatamente o que é que se quer com a reforma do Estado. É preciso primeiro fazer um diagnóstico? Eu acho que a questão do diagnóstico está perfeitamente feita. Ou seja, nós percebemos exatamente quais são os nós górdios que nós temos na nossa administração. Nós percebemos que nós temos demasiada burocracia que, na realidade, acrescenta pouco valor aos diferentes processos. Nós precisamos de fazer mais do que uma mera transição digital, de colocar e-mails ou plataformas nos processos. Nós precisamos de uma análise processo a processo e perceber aquilo que é relevante e aquilo que pode ser expurgado dessa mesma burocracia existente. Nós precisamos, como dizia há bocadinho, se calhar incorporar uma decisão mais territorial no processo decisório. Nós precisamos de uma maior transparência nas decisões, por exemplo, de nós percebermos exatamente qual é o ponto de vista de cada um dos processos. E isto é algo que obriga a um trabalho permanente. Nós não fazemos este ano e daqui a 2 anos deixamos de fazer. Esta lógica, se calhar, mais de cultura organizacional, que tem que ser trabalhada no próprio Estado, nos vários serviços, e numa lógica de orientação para o serviço público. Repare, e também transversal ao nível dos ministérios. Todos os ministérios têm de estar envolvidos nesta transformação. Completamente, nós dizemos, quer dizer, não basta só dizer que cada entidade emite um parecer, porque quando uma entidade emite um parecer não resolve nenhum problema.
Porque, na realidade, quando uma empresa precisa de um licenciamento, quando um particular precisa de construir uma casa, o que ele está à espera é quando é que pode, o resultado final é quando pode começar a construir. E que, naturalmente, tem que respeitar um conjunto de processos. E isto é essencial, esta lógica de articulação entre os diferentes organismos da administração pública central e local, porque hoje em dia, por exemplo, as CCDRs também têm um papel particularmente relevante em todo este processo. Essa articulação processual é particularmente relevante. Depois, uma lógica mais política, podemos questionar que funções deve ter o Estado, quem deve providenciar os serviços públicos. Essa é uma discussão mais eminentemente política, claro. E eminentemente política. Agora, há muitas coisas que nós podemos e temos capacidade de o fazer, porque nós temos exemplos mesmo em Portugal, em várias autarquias ou em vários serviços públicos, e mesmo, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, nós temos tido esses exemplos. Nós temos um conjunto de ULS, agora a denominação a norte do país, que tem uma produtividade, que tem uma capacidade de resolver os problemas muito superior àquela que a maior parte das ULS do sul do país têm. E será preciso também olhar para as razões dessas assimetrias. Antes de passarmos à última pergunta, Pedro Dominguinhos, só aqui para esclarecer, Maria Manuel Leitão Marques foi secretária de Estado da Modernização Administrativa nesse primeiro governo não era a ministra, era a de José Sá José, okay. Exatamente, mas responsável pelo Simplex. Exatamente. Aqui fica então esse esclarecimento. Está com 14 pontos, portanto está muito bem. E já aqui já nos disse, recordou que foi Presidente do Conselho, Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. O que lhe queremos agora perguntar é onde é que foi colocada a primeira instituição de ensino politécnico em Portugal? Foi em 1837, onde? Em 1837? Sim. A primeira escola politécnica. Isso devia ser um instituto de engenharia ou um instituto de contabilidade. E, portanto, deixa-me ver... Coimbra? Não, se calhar naquela altura já havia o problema da centralidade. Em Lisboa, não diga que foi Lisel. Foi isso mesmo, a escola politécnica. Era um instituto de engenharia, devia ter seguido o meu instinto. Ora, se calhar era por aí, e estamos aqui a falar de ensino superior. A política de propinas deve ser repensada. O assunto foi aqui atirado um bocadinho ao ar há pouco pela Secretária de Estado do Ensino Superior, que sugere que os alunos paguem uma contribuição através de empréstimos. Devemos repensar a forma como é financiado? E eu aí vou ser muito claro, até porque já defendi isto. As propinas, neste momento, com o valor que nós temos da licenciatura, que é o que eu estou a falar, Sim. de 697 euros, não são um entrave à frequência do ensino superior. Até porque os estudantes carenciados têm uma bolsa, que tem direito a bolsa, tem pelo menos o valor da propina. Existem duas questões que me parecem muito mais relevantes. Em primeiro lugar, há todo um outro conjunto de custos, por exemplo, para os estudantes deslocados, que é o alojamento do ensino superior. E aqui uma grande dificuldade. O PRR está a dar um contributo significativo com a construção e a remodelação de cerca de mais de 19 mil camas, e isto é particularmente relevante, e depois há outros estudos de frequência, como os transportes, que podem naturalmente afetar. A mim parece-me, e fui presidente entre o Politécnico e o CISP durante 10 anos, que não são as propinas este processo. Por outro lado, a questão dos empréstimos, para um valor de 697 euros, não me parece que seja uma solução. Outra questão que podemos discutir é, sobretudo, as propinas ao nível dos mestrados, onde aí nós temos verdadeiramente uma capacidade ou uma diferenciação muito significativa entre mestrados, por exemplo, na área da gestão podem ultrapassar os 10 mil euros e outros que situam na ordem dos 2, 3 mil euros, naqueles que não são mestrados integrados, naturalmente, porque os mestrados integrados mantêm o valor das propinas. Portanto, eu, por princípio, não me parece que os empréstimos resolvam os problemas, até porque com este valor de propinas não é um custo significativo e existem os mecanismos sociais. O que podemos discutir é se o limiar social neste momento é o mais adequado a um conjunto de situações na sociedade portuguesa. E, portanto, a aposta
na minha opinião, deverá ser em reforçar a ação social, quer no alojamento, quer noutros apoios que permitem às pessoas, aos estudantes viver com dignamente. E eu tinha por princípio visitar, quando era presidente do Politécnico de Setúbal, vários alunos bolseiros para perceber exatamente quais eram as condições económicas. E, portanto, este reforço da ação social parece-me que produz muito mais efeito do que estamos a criar instrumentos financeiros como os empréstimos, para resolver o problema das propinas. Pedro Dominguinhos sai daqui com 19 pontos. Nada mal. Muito bom. Se fossem 20 não era mau, isso era excelente. Mas em 25 também está Em ótimo. 25 está Baixa só um ótimo. bocadinho. Ok, muito obrigado. Continuação de boas férias. Muito Obrigada. obrigada por ter Muito aceitado. obrigado. O gosto foi nosso. Obrigada.